Olá, nós temos o prazer e a honra de receber hoje aqui a Luciane Virgílio, titular da Arquitécnica e também coordenadora do curso do INSPER, que aí eu vou pedir para ela contar um pouquinho mais para nós. Mas obrigado, Luciane, pela atenção, muito legal recebê-la aqui. Eu é que agradeço a oportunidade. Maravilha. Luciane, queria começar te perguntando o que está acontecendo aí nos municípios em termos de novas regulações, principalmente decorrentes das revisões dos planos diretores, né? Como é que a pandemia está influenciando ou não esses processos? Queria te perguntar isso para a gente começar, por favor. Bom, na realidade, assim, a maioria dos municípios estão alterando seus planos diretores ou ajustando os planos diretores que foram alterados antes da pandemia. A pandemia trouxe uma alteração de usos e costumes muito significativa e os planos diretores estão tentando se adequar a essas novas modalidades de uso, né? A gente percebe em alguns municípios uma participação maior da sociedade civil, em outros uma participação menor. A sociedade vem sempre participando na medida do possível, aonde acaba afetando a vida delas. E eu sempre falo que a sociedade tem que participar, independente se a alteração vai afetar a vida delas no bairro onde elas moram, por exemplo, porque a gente tem que pensar no território como cidade sempre, né? Então eu sempre enalteço a necessidade da participação da sociedade civil nessas alterações, porque somos nós que vivemos a cidade. E outra coisa importante que está acontecendo é a tentativa dos municípios de desburocratizar um pouco essa questão do processo de licenciamento. Isso é muito difícil, porque quanto mais você deixa o processo menos legalizável, assim, com muitos critérios de legalização, você engessa muito o município. Por outro lado, quanto menos você deixa esse processo muito burocratizado, fica muito a questão, a critério da gestão pública. E aí existe o receio de como essa gestão pública pode enfrentar esse processo. Tá. E como a gente não tem muita participação da sociedade nesses processos, acaba que fica a critério, muitas vezes, politizado de como isso vai acontecer. Tá. Então eu enalteço sempre para a gestão pública pensar em duas questões muito importantes. Primeiro, a gente tentar digitalizar o que for possível, na medida do possível. Segundo, tentar diminuir o número de critérios, de instrumentos urbanísticos que possam estar influenciando, para não deixar o processo muito complexo. E, do outro lado, eu tento sempre enaltecer a sociedade civil, a sempre participar desse processo, de pensar não só na alteração dos espaços privados, mas também como revitalizar os espaços públicos que culturalmente a gente não tem muito hábito de utilizá-los. E na prática, Luciane, o que são essas alterações aí que vieram depois da pandemia, né? O que significa isso? Eu acho que a gente tem que alterar alguns instrumentos urbanísticos porque a população, ela, com a possibilidade que a gente não sabe se vai durar muito, mas com o trabalho remoto, houver a necessidade de mais espaços. Então, eu percebi que as pessoas que moravam em espaços de 70 metros quadrados foram atrás de um de 90. A pessoa que morava num apartamento de 120 pensou em morar numa casa com um quintal. Então, os usos se alteraram de fato, a distribuição interna das casas se alteraram. Então, a gente tem que ter instrumentos urbanísticos que possibilitem esse tipo de ocupação. E alguns critérios que a gente tem que fazer com que as gestões públicas entendam de que isso não está em demérito ao município deles. Por exemplo, a questão do tamanho mínimo de lote. A partir do momento que você preserva soluções urbanas de excelência, vou te dar um exemplo, calçadas largas, não tem problema o lote ter 250 metros quadrados. Então, assim, o segredo da qualidade urbana, ela está no espaço que será público, não no tamanho do lote. Perfeito. Eu já construí projetos de parcelamento de solo, onde o tamanho mínimo do lote tinha 200 metros quadrados, mas a rua era larga, a calçada era larga, tinham praças, tinham espaços públicos de excelência. E aí o tamanho do lote, ele é um detalhe. Outra coisa que os municípios têm um pouco de restrição, eles entendem que, eventualmente, o tamanho do lote sendo grande, a renda da pessoa é alta também. Isso não é verdade, porque as pessoas estão cada vez morando em espaços mais reduzidos, por conta de manutenção desses espaços.
Então, diminuir o tamanho do lote não significa necessariamente diminuir a renda, né? E aí existe a preocupação, mas eu tinha um lote que era permitido de 600, hoje é 250. Então eu vou adensar mais. Mas a gente tem como fazer um controle de adensamento, a gente tem como criar instrumentos urbanísticos que controlam o impacto desse adensamento. Tá. Então não é restringir o tamanho do lote que a gente necessariamente vai melhorar a qualidade urbana daquele território. Não, perfeito. E Luciane, no seu dia a dia lá, eu sei que você trabalha com o licenciamento de novos empreendimentos, né? A parte ambiental, como é que você está vendo aí? Está sendo mais difícil ou está facilitando? Como é que está acontecendo isso na vida real aí? Hamilton, na realidade a gente trabalha com a área de desenvolvimento urbano, planejamento urbano, e a gente atrela também a questão do licenciamento. Sim. Eu acho que é muito importante, ao desenvolver o processo de planejamento urbano, você já desenvolver com os critérios ambientais que são necessários. Sim, né? Perfeito. A dificuldade não está em você absorver esses critérios, porque eu acho que o mercado já tem muito isso na mente, né? Não só de que a ocupação vai ser um pouco mais restritiva, mas a questão da compensação, alguns outros atributos que se atrelam a isso. Mas acho que a questão onde está mais o segredo, assim, é você fazer uso desses critérios ambientais e considerar a ocupação daquele espaço de forma muito pragmática. E o mais difícil, considerando as 3 esferas legislativas. Sim. Então, assim, a gente tem que se ater aos critérios municipais, estaduais e federais. Infelizmente, eles não se conversam. Então, se você não considera o Código Florestal, que é uma restrição federal, a SMA 80, aqui em São Paulo, e algum critério municipal, ou você considera só um deles, você vai barrar com muita dificuldade. Então, assim, se tudo tiver redondo, a gente vai esbarrar com dificuldade, porque a legislação ela é muito subjetiva. Se a gente não considerar, aí fica desumano o processo de licenciamento. Então, o processo ele é difícil, ele é longo, mas eu acho que existe uma meia-culpa nossa de ou não ser pragmático na hora de entender aquela restrição, e muitas vezes no âmbito de novos negócios você já abrir mão daquele negócio, né? Agora, você não faz uma consideração pragmática, coloca ele dentro de casa e depois subroga aquela responsabilidade para o órgão. Mas no fundo a lei é basicamente a mesma, você que não considerou no formato correto no início do processo. Sim. Agora, se eventualmente a área já estiver na companhia ou se a área for de uma família e eu tiver que desenvolver, eu acho que o maior segredo é você considerar as 3 esferas legislativas. E entregar o mais redondo possível para ter menos para ter menos, não é que você vai deixar de ter, né? Sim. Mas você vai ter menos embate com os órgãos, né? E no litoral, pior ainda? No litoral muito pior. No litoral muito pior porque parte significativa da vegetação em estágio sucessional médio e avançado, né, de Mata Atlântica, está nesses trechos. E existe um processo muito restritivo de ocupação. Mas eu diria que a lei ela é a mesma para o centro de São Paulo. Então, assim, em Bugaçu, que tem muita vegetação em estágio médio, é a mesma lei do litoral. O que mais me angustia nos processos no litoral é, de fato, a interpretação das diversas pessoas que estão envolvidas no processo de licenciamento. Muitas vezes uma senta do lado da outra, mas uma entende num formato e a outra entende no outro. Em 6 meses dá para licenciar um projeto no olha, litoral? eu diria que no litoral, em menos de 2 anos, você não começa nada. Primeiro que raramente você tem uma matrícula retificada no litoral. Segundo que o processo de supressão lá, ele é significativo, porque o litoral, dificilmente você vai encontrar uma área sem vegetação. E terceiro, porque existe uma interpretação e uma atuação muito forte do Ministério Público que não converge com o entendimento do órgão licenciador, que é a CETESB no estado de São Paulo. Então, assim, você passa anos licenciando sobre a ótica da CETESB, que nem sempre conversa com o Ministério Público e gera uma insegurança jurídica muito significativa, a ponto de pouquíssimos enfrentarem isso. E o que mais machuca a gente é que, assim, a ocupação irregular, ela acaba acontecendo, a vegetação ela acaba sendo suprimida, não há compensação por essa supressão. Sim. Então, assim, esse fechar de olhos dos órgãos em relação à cidade que demanda de crescimento é muito
é muito contraditória, né? Eu sempre começo as minhas aulas lembrando os meus alunos da música da década de 70 da Copa do Mundo, que falava 90 milhões em ação para frente Brasil. Em 1970, nós éramos 90 milhões. Sim. 50 anos depois, nós somos 210 milhões IBGE 2010. Aí eu te pergunto, você tem ideia de quantos por cento desses 210 milhões vivem em territórios urbanos? Não. Chuta. Em área urbana? Em área urbana, em Brasil, cidade. No Brasil é 85%. 85% dos 210 milhões. No estado de São Paulo, 92%. 92%. E aí eu te pergunto, quantos por cento do território brasileiro é ocupado por cidades? 5%? 0,68%, pela metodologia menos restritiva, que é da Embrapa, que é um instituto de pesquisa consolidado. Sim. Então, assim, 92% de 210 milhões ocupam menos de 1% do território. E a gente tem que planejar. Eu nunca, nesse meu discurso, eu nunca tiro o poder da gestão pública de estabelecer o regramento, porque eu acho que o poder público ele pensa de uma forma mais coletiva. O mercado ele pensa de uma forma mais individual. Sim. Mas eu acho que ouvir a sociedade, ouvir a demanda setorial, ela é extremamente importante nesses processos. Luciane, deixa eu pegar o gancho aí, então, te pedir para falar um pouquinho sobre o curso que você coordena lá no INSPER, né? Planejamento Urbano e Regulação das Cidades. Isso. O que é esse curso? Qual é o conteúdo? Qual é o público-alvo? O objetivo do curso é basicamente a gente contar para a iniciativa privada o que o gestor público passa no processo de produção de cidade e contar para o gestor público o que a iniciativa passa no processo de tentativa de compor a ampliação do território urbano, né? Porque eu acho que não existe formato ideal. Se um não entender o outro, a coisa realmente não vai para frente. Sem dúvida. Tem muitas pessoas da gestão pública, da iniciativa privada e muita gente do terceiro setor também, que cada vez mais está atuante nesse processo de levantamento de dados, de índices, né? O curso ele foi feito ele está programado para ser dado em 20 horas. Tá. Ele é multidisciplinar, então a gente fala de todas as disciplinas que envolvem o processo de crescimento das cidades. Meio ambiente, cidades inteligentes, moradia, processos regulatórios, mobilidade urbana. A gente tem 10 módulos. Tem uma arquiteta que vem de Nova York e ela conta para a gente por videoconferência quais são os instrumentos urbanísticos que são tratados em Nova York, como é o processo de regulação lá em Nova York. Maravilha, Luciane. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradecemos demais aí a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a você.